Pessoal do Projeto Simples, aqui o Javier, e hoje vamos falar com uma empreendedora que aposta na saúde física e mental. Vai nos contar a sua trajetória e como tomaram essa decisão de vida. A família decidiu a mudança para os Estados Unidos e compraram uma franquia, a IMX Pilates e Fitness, na cidade de Tampa, na Flórida. Ale, antes de a gente entrar nesse assunto do Pilates Estados Unidos, conta um pouquinho como é que vocês vieram parar em Tampa, né? Bom, eu sou de Curitiba, o Alan é de Porto Alegre. Nós nos mudamos de São Paulo para cá. Então, antes da gente fazer essa mudança, já com a minha família, pais e irmã, a gente mudou em alguns lugares no Brasil. Então, eu fiz faculdade em Brasília. Meus pais são do Rio. Eu cresci em Curitiba. Então, já somos meio nômades. Nos conhecemos em Santa Catarina, trabalhando na Bung lá, e nos mudamos para São Paulo, onde nossas filhas nasceram. Então é um pouquinho assim do roteiro antes de estar aqui. Eu sou formada em administração de empresas e pós-graduada pela Federal do Paraná em marketing empresarial. Depois fiz um MBA na ESPM, quando fui morar em São Paulo. Então minha carreira foi construída em administração voltada para o marketing. Falando um pouco desse mundo, da tua experiência do mundo corporativo. Eu acho que legal que tu trouxe esse know-how para cá também para poder tocar o teu negócio, né? Porque não é fácil, né? Como é que tu acha essa adaptação de ser uma empregada, entre aspas, né? Para ser uma dona de negócio? Depois que a gente tem um tempo de experiência no corporativo, a gente acha, né, que administrar um negócio vai ser relativamente simples, né? Depois que a gente tem uma vivência no mundo corporativo, tanto o Alan quanto eu fizemos a nossa carreira em áreas diferentes, então a gente sempre entendeu que a gente tinha habilidades complementares e conhecimentos diferentes para trazer para o negócio. A gente achava que isso teria um grande valor e realmente tem, né? Ajudou muito, principalmente na fase de planejamento, de decisão sobre o tipo de negócio, né? Sobre a viabilidade desse negócio, sobre potencial de resultado. Mas a prática do empreendedorismo te traz coisas assim, uma vivência do dia a dia, onde você, por mais que a gente falava que a gente tinha essa coisa de habilidades complementares, né? Você entra na execução de muitas coisas, né? Então a gente fala que a gente aqui é do CEO à faxineira, né? Então assim, a discussão e aí? O estúdio tem que estar limpo, né? Então assim, a gente aprende na prática, quando você empreende, o que é realmente o espírito de dono, né? Que quando a gente está no corporativo nos ajudou muito a enxergar, a entender essa questão de planejamento. Mas e aí, quando a gente chega no dia a dia, né, na execução, né, o quanto isso é importante você se despir, tirar cargo, né, para que o negócio realmente dê certo. No mundo corporativo, a gente precisa sempre agregar valor, né? O resultado tem que pagar a conta, né? Então, na verdade, o lucro é o principal norte de uma empresa corporativa, pelo menos no mundo privado, né? Quando vocês fizeram o planejamento, é esse aí que eu queria chegar. Vocês planejaram já identificando o resultado para fazer a conta fechar, né? Onde é que vocês planejavam chegar? Onde é que vocês queriam estar, né? O agregar valor vai ser em quê? Em relação ao futuro ou em relação a uma situação atual que vocês estavam no Brasil? Como é que vocês enxergavam o resultado desse projeto? Bom, quando a gente começou a planejar a nossa mudança, a gente desenhou alguns cenários, né? Plano A, plano B, plano C. E o bom para você ter um cenário mais realista é sempre fazer muito contato. A gente buscou outros estúdios para entender, puxa, essa projeção faz sentido, um cenário mais conservador, como você construiu isso. Então, sobre o aspecto financeiro, eu acho que a gente fez um plano que estava plenamente atingível, né, dentro do que a gente planejou, fazia sentido, né, para motivar a nossa mudança. Mas como nenhum plano previa, né, a gente se mudou e abriu o estúdio aqui há 3 meses de pandemia, com 3 meses de pandemia. Então, isso pediu, sim, alguns reajustes, né? Acho que quem disse que estava pronto para viver a mudança que a pandemia iria gerar nos mercados e no nosso mercado de fitness, né? Precisou que a gente reinventasse algumas coisas e algumas estratégias do negócio, mas eu acho que o que é importante é você ter uma linha de estratégia desenhada.
e revisitar essa linha de estratégia. Então, às vezes, você vai precisar, como a gente precisou, readaptar muita coisa, mas qual é a essência, né, do nosso plano, o que a gente quer, qual é a cultura, quais são os valores, o que a gente desenhou para esse lugar. E aí, dentro disso, você ajusta as velas, né, e rever número, né, se precisar, mas tendo esse norte desenhado. Então, assim, eu acho que tem que ter um planejamento. E esse planejamento precisa ser revisitado, né? Ele não... Toda hora. É o antigo PDCA, né? Sempre melhoria contínua, né? Agora, por que Pilates? Por que esse mundo fitness? Porque fazia parte sempre não fazia parte da tua carreira, mas fazia parte que era um hobby, uma coisa que vocês gostam, Essa história é muito interessante, porque assim, tanto o Alan quanto eu, quando nós éramos jovens, estávamos decidindo nossa carreira. Vocês são jovens, gente, pelo amor de Deus. Nós dois, o Alan chegou a começar a faculdade de Educação Física. E eu, na época, meus pais não deram muita opção. A carreira do Alan é feita na área de commodities, a minha na área de administração e marketing. E o que a gente sempre teve muito em comum foi gostar de praticar esporte. Quando nós começamos a desenhar um plano de ter um negócio juntos, era a área que convergia. Para nós era importante a gente pensar em alguma coisa que quando a gente levantasse de manhã para sair da cama, ia ser aquela coisa, meu Deus, eu gosto disso aqui, me dá prazer trabalhar nessa área. A gente buscou o equilíbrio entre um business plan que trouxesse o ganho financeiro para a gente ter uma qualidade de vida aqui, ao mesmo tempo, não vou fazer isso a qualquer custo. A gente olhou várias opções na área fitness, alguns caminhos diferentes, e aí chegamos no estúdio de Pilates, que acho que é uma base legal para práticas de diferentes esportes, já que a gente gosta de fazer tanta coisa. O Pilates é uma atividade física que está no centro de outras atividades que a gente pratica. Nossa, literalmente uma aula aqui, vocês estão dando de como a gente deve planejar, porque convergência, estão falando de convergência, estão falando de afinidade, estão falando de paixão, né? E acho que, tem tudo a ver, né? Só um parênteses aqui, na verdade, a minha paixão sempre foi sorvete, né? Gelado. O Alan poderia ser seu sócio, viu? Sempre, desde pequeno, sabe? Eu sempre fui muito doente por essa sobremesa, né? E, claro, não sei se eu tive esse input, mas certamente era um subconsciente falando ali, né? Me direcionou para esse caminho, né? A gente tem que dar esse passo importante numa coisa que tu goste, né? Né? Fazer todo esse sacrifício por uma coisa que tu não gosta não faz sentido, né? Era uma mudança de vida muito grande pra gente não cuidar de detalhes. Eu tô abandonando o corporativo, eu vou abrir um negócio nessa área e eu já pesquisei, eu tenho informação, o potencial do mercado é grande, mas se aquilo ali não te traz no dia a dia a inspiração, a motivação, acaba virando um peso, né? Ou pode acabar virando um peso. Ou você tem um mindset muito orientado para o resultado financeiro e aquilo ali é tão forte para você que você consegue administrar as frustrações diárias. É difícil, né? E aí a gente é muito abençoado nesse sentido de ter conciliado... Não, faz todo sentido. Todo sentido. As duas coisas. Muito bacana. Aí eu vou para um outro ponto que eu acho que é muito importante para o empreendedor. Aí eu falando de coragem, tá? Eu gosto de definir coragem, na verdade, como aquele ato, aquele impulso que te faz dar o segundo passo, porque o primeiro passo todo mundo quer. E as pessoas dizem, como é que tu teve coragem? Mas não é coragem, né, no sentido violento. Né? A coragem no sentido de dar aquele segundo passo, de tomar uma atitude, né? Como é que vocês sentaram em casa no final de semana e disseram, vamos lá, faz sentido esse plano? Por que não fazer? Vamos fazer. O que motivou vocês, né? A gente era muito feliz no mundo corporativo, mas pra mim teve a coragem nasceu junto com a maternidade. Acho que muitas mulheres se identificam com essa história, né? E ela não é uma balela, porque assim, eu não estava preparada. Eu não tive minha filha pensando, puxa, agora eu quero mudar minha carreira. Simplesmente aconteceu. Quando eu voltei da minha licença maternidade, que eu ia para as reuniões discutir os projetos, eu sentia que a doação que eu fazia dentro do mundo corporativo, ela não estava em equilíbrio com a doação que eu estava fazendo para minha família. E agora, com a chegada do filho, onde nasce, né, um monte de responsabilidades, dúvidas, foi nesse momento que eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Nunca pensei em não trabalhar.
Eu tenho essa necessidade, eu acho que para eu me sentir realizada, a parte profissional é muito importante. Então as conversas vieram depois de um tempo, né, sentindo que alguma coisa precisava ser feita diferente e muita conversa em casa. Eu acho que buscando conciliar melhor a vida profissional, a coragem, ela nasceu naturalmente nesse caminho. E aí as conversas foram se tornando mais frequentes, né? E até que o dia que a gente falou, bom, então tá bom, então agora vamos planejar. E aí a gente começou a colocar os tijolinhos, né? Poxa, o que a gente vai fazer? A gente vai empreender. Aqui no Brasil, não, a gente já tinha vontade de morar fora, tinha uma possibilidade da gente se mudar para o Canadá, então a gente começou a olhar vistos e tudo mais, até que a gente entendeu a oportunidade aqui nos Estados Unidos. E aí as coisas foram ganhando corpo, né? Até o momento que a gente falou, bom, agora chegou a hora que a gente abre o paraquedas e pula, né? Entendendo que a gente tinha um caminho desenhado, né? Que a gente estava confiando no paraquedas que a gente colocou ali nas costas. Aqui no canal eu tenho uma brincadeira que eu sempre falo, né? Pro pessoal, que é a dica do milhão. Se tu pudesse, né? Sentar com a tua melhor amiga lá de São Paulo e pudesse depois, estando aqui, chegar para ela e dizer, ó, eu vou te dar agora aquela dica que foi o que definiu a nossa jornada, né? É planejamento, é organização, é grana, é budget, é coragem. Qual a dica do milhão da Alê do Pilates? Eu acho que é conexão. Conversa com muita gente, constrói muito network. Escuta as pessoas, escuta as experiências. Procura gente que passou pelo processo que você está se preparando para passar. Visita o lugar que você está planejando mudar. Se puder, passa uns dias lá. Não vai fazer passeio turístico. Tenta conhecer gente, busca outros brasileiros que se mudaram, né? Por que mudaram, como estão. E aí você vai ouvir tanto coisas que vão te motivar, quanto que vão te ajudar a refletir. Então, acho que se você está vivendo esse processo, a minha dica, minha amiga, é procura quem já passou por isso e ouve. Ouve. Depois você vai fazer teus fios, suas anotações, vai ponderar melhor sua decisão, vai fazer um planejamento... Vai fazer conta. Mais bem feito. Vai fazer conta. Então, eu acho que... independente, antes e depois. Acho que conhecer gente, fazer network, se conectar, escutar pessoas, é sempre uma forma da gente aprender e evoluir, né? Então, acho que não seria diferente se você está planejando uma mudança de vida que é assim tão avassaladora, né? A nossa vida é completamente outra aqui, mas que a gente estava disposto a viver isso e com planejamento, um pouquinho de maturidade, umas continhas, dá pra fazer. Dá pra fazer. Bom, quero agradecer muito, né, a recepção, né, antes, sente em casa aqui na IMEX, Pilates e Fitness. E você venha conhecer, eu acho que super vale a pena. E eu vou voltar, com certeza, eu tô precisando. Comendo muito gelato. Eu vou lá tomar gelato. um gelato e daí a gente vem aqui, né? Isso. Tá? Fica aqui um forte abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo.